Ninguém prestava atenção na faxineira. Era como se ela fosse parte do cenário, tão silenciosa quanto as paredes do velho edifício onde trabalhava. De Ivonete fazia a limpeza do prédio Zenith, um edifício comercial construído nos anos 1950 no centro de uma cidade abafada, com corredores estreitos, carpetes empoeirados e janelas que nunca se abriam completamente. Todos os dias, religiosamente, ela chegava às 4 da manhã e só saía depois das 10 da noite. Sempre com a mesma expressão vazia no rosto, a mesma roupa desgastada, a mesma vassoura de cabo rachado. Os funcionários mal notavam sua presença, exceto quando tropeçavam no balde ou escorregavam no chão ainda molhado. Mas ninguém falava com ela. Ninguém sabia de onde vinha, onde morava, ou sequer se tinha família. Era só a faxineira. Mas naquela semana, tudo começou a mudar. Primeiro foram as manchas. Marcas escuras nos azulejos do banheiro do 9º andar, que não saíam nem com água sanitária. Depois, os espelhos começaram a embaçar sojinhos, mesmo sem vapor, exibindo mensagens breves como "ela acordou" ou "estou aqui". A gerente do RH até reclamou, dizendo que alguém estava tentando assustar os funcionários. Mas Ivonete apenas abaixou a cabeça e continuou a esfregar. Na quinta-feira, o segurança noturno pediu demissão. Disse que não voltava mais, que algo estranho se movia pelo prédio de madrugada. Quando tentaram perguntar o que viu, ele apenas disse: "Ela falou comigo." Mas não com a boca. Ninguém entendeu. Ninguém quis entender. O prédio ficou sem vigia durante 3 noites. E foi então que o elevador do 9º andar começou a subir e descer sozinho às 3h33 da manhã, parando em andares aleatórios, abrindo portas para corredores vazios. A câmera de segurança captou apenas estática. O técnico que revisou as gravações jurava que viu, por uma fração de segundo, uma mulher parada de costas no canto da cabine. Ninguém reconheceu a silhueta. Ninguém, exceto Ivonete. Na sexta, ela parou de limpar os andares baixos. Ficava horas no 9º andar, trancada em uma das salas desativadas. Quando alguém perguntava, dizia apenas que era o mais sujo de todos. Mas ninguém usava aquele andar. Ninguém sequer queria subir lá. Os poucos que tentaram disseram que o ar era mais denso ali, como se algo os empurrasse de volta pelas escadas. Um estagiário contou que ouviu Ivonete falando sozinha lá dentro, em uma língua que ele não reconheceu nem como português, nem como qualquer idioma humano. No domingo, o zelador encontrou o depósito da faxina completamente revirado. Produtos de limpeza estavam empilhados em forma de círculo no chão, com velas pretas queimadas no centro. Havia também uma boneca de pano, sem olhos, presa com barbantes vermelhos. Quando foi questionada, Ivonete respondeu com um tom frio: "É proteção." A síndica exigiu uma reunião com ela. Queria demiti-la por comportamento estranho, por criar pânico. Mas Ivonete apareceu na sala da administração antes mesmo que a reunião começasse, encarando a síndica por longos segundos. A mulher, uma executiva firme, tremeu como uma criança. Minutos depois, renunciou à função e saiu do prédio, jurando nunca mais pisar ali. Na segunda-feira, um cheiro de carne podre invadiu o 9º andar. Mesmo após a limpeza completa, o odor persistia. Ivonete, no entanto, andava mais ereta. Havia algo de diferente em sua postura e nos olhos. Olhos antes vazios agora pareciam vivos, vibrando com uma luz escura e pulsante. Ela passou a usar batom vermelho, coisa que nunca havia feito, e começou a cantarolar enquanto limpava, uma melodia fúnebre, antiga. Os mais sensíveis disseram que ouviam outra voz acompanhando a dela, como um eco dissonante mais grave, mais lento e claramente não humano. Funcionários começaram a adoecer. Um por um, os que trabalhavam próximos ao 9º andar começaram a apresentar sintomas estranhos: náuseas, sangramento nasal, perda de sono e alucinações. Um dos advogados do escritório mais antigo disse que sonhava com Ivonete todas as noites, parada ao lado da cama, olhando fixamente para ele sem piscar. No sonho, ela carregava uma pá e sussurrava:
Asterisco asterisco, você está sujo. Muito sujo. Asterisco asterisco, quando ele faltou ao trabalho, encontraram seu apartamento completamente coberto por panos brancos, como se alguém tivesse preparado o local para um ritual. Em uma das paredes, escrito com carvão, estava a frase: "Ela está limpando". No prédio, mais câmeras começaram a falhar. Relatos de vultos pelos corredores se tornaram frequentes. Mas sempre que perguntavam a Ivonete, ela apenas sorria, um sorriso que não combinava com seu rosto. Um gerente novo tentou impor autoridade e mandá-la embora. No dia seguinte, sumiu. Seu carro foi encontrado no estacionamento, mas ele não. A única pista foi uma marca de mãos sujas de sangue na porta do 9º andar. Quando questionaram a faxineira, ela apenas disse: "A limpeza está em andamento". A notícia do prédio amaldiçoado começou a se espalhar. 3 empresas encerraram as atividades ali em menos de uma semana. Dos 9 andares, apenas 2 ainda tinham funcionários presentes. O restante era evitado como um cemitério. Mas mesmo com as salas vazias, Ivonete seguia limpando. De madrugada, seu balde ainda ecoava nos corredores. Seu pano ainda deslizava pelos azulejos. Alguns diziam que ela nem ia mais embora, que dormia em alguma sala escondida, junto da coisa que havia despertado. O zelador, que tentou confrontá-la, foi encontrado trancado dentro do incinerador, com os olhos costurados. Vivos. Na parede ao lado dele, havia outra frase escrita com um esfregão encharcado de sangue: "Ela limpou ele por dentro". Um médium foi contratado às escondidas por um dos poucos diretores remanescentes. Subiu até o 9º andar com um crucifixo e um livro de rezas. Desceu em silêncio, com os cabelos completamente brancos, gaguejando apenas: "Não é ela. Não é humana". Naquela noite, o prédio ficou às escuras por exatas 3 horas e 33 minutos. Quando as luzes voltaram, as câmeras mostravam a mesma figura feminina parada no meio do corredor. De costas. Sempre de costas. O prédio foi oficialmente interditado. Mas Ivonete não saiu. Quando os oficiais da prefeitura chegaram, encontraram as portas emperradas, como se algo do lado de dentro se recusasse a deixar que fossem abertas. Do lado de fora, podiam ouvir o som da vassoura arrastando. Toque, toque, toque. Um ritmo lento, constante. Ninguém entrou. Ninguém ousou forçar. Dias depois, o edifício foi cercado, declarado como área de risco estrutural. Mas moradores das redondezas afirmam que, toda madrugada, as luzes do 9º andar se acendem. E alguém limpa. Uma silhueta solitária atravessa os corredores com um pano na mão. Um barulho de canto antigo ecoa pelas janelas fechadas. Há quem diga que Ivonete nunca existiu, que a verdadeira faxineira morreu anos atrás em um acidente no prédio, e que seu corpo foi esquecido dentro de uma sala trancada. E agora, algo a substituiu. Algo que só quer limpar o que está sujo. Mas o que está sujo, segundo ela, são as almas. E cada novo ocupante, cada nova empresa, é apenas mais uma mancha para ser removida. Para sempre. Então, da próxima vez que você vir uma faxineira passando despercebida, limpando em silêncio, preste atenção. Se ela estiver cantarolando algo que arrepia sua nuca, se os espelhos começarem a escrever sozinhos, ou se o elevador parar no andar errado, apenas vá embora. Porque ela viu você. E agora, você está na lista dela. Ninguém falava sobre o 13º andar. Nos corredores do condomínio Monte Elísio, os moradores se referiam a ele apenas como aquele andar ou evitavam mencioná-lo completamente. Era como se o próprio número causasse desconforto. E havia um motivo. O elevador não exibia o botão 13. Ia direto do 12 para o 14. Mas quem conhecia bem o prédio sabia que existia um espaço ali, entre os 2 andares. Um vão sem janelas, sem registros no mapa de planta, sem moradores registrados. Diziam que era uma área de serviço desativada. Outros sussurravam que ali existia uma porta. Uma única porta, no final de um corredor sem iluminação. E ninguém, absolutamente ninguém, que passou por ela, voltou o mesmo. A história voltou à tona quando Marina, uma jovem arquiteta recém-divorciada,
se mudou para o apartamento 1202. Marina era cética, prática e desacreditava de superstições. Mas em sua primeira semana no prédio, algo estranho aconteceu. O elevador parou sozinho entre o 12º e o 14º andar. Por exatos 13 segundos, as luzes piscaram. E ela viu um corredor estreito, com piso de cimento cru e uma única lâmpada pendendo do teto. No final, uma porta de madeira envelhecida, trincada, respirando. Quando as luzes se estabilizaram, o elevador continuou como se nada tivesse acontecido. Marina, assustada, tentou relatar o ocorrido ao síndico. Mas ele apenas desviou o olhar e disse: "Você não viu nada. E é melhor continuar assim." Aquilo só aumentou sua curiosidade. Dias depois, Marina encontrou uma senhora no jardim, sentada sozinha, encarando fixamente as janelas do andar 12. Dona Amélia era moradora antiga. Quando Marina comentou sobre o elevador, a velha se virou lentamente e disse: "A porta ainda está lá. Pensei que tivessem selado." E então cochichou: "Ela escuta quando falamos dela. E ela gosta dos novos." Marina começou a ter pesadelos. Sempre o mesmo. Estava parada diante da porta do 13º andar, ouvindo batidas do outro lado. Fracas no início, depois mais fortes, mais desesperadas, como se algo quisesse sair. Ou entrar. No sonho, ela sempre acordava ao estender a mão para tocar a maçaneta. Mas a angústia permanecia. E, aos poucos, foi percebendo que o som do batido começou a surgir durante o dia. 3 batidas, sempre às 3 horas da tarde, vindas do teto de seu apartamento. O síndico disse que não havia nada acima, apenas tubulação. Mas Marina sabia. Aquilo não era cano. Era um chamado. Marina passou a investigar. Descobriu, em arquivos antigos da prefeitura, que o prédio havia sido construído sobre os escombros de um convento incendiado em 1937. Entre os documentos, uma carta da Madre Superiora dizia: "Selamos a porta com orações, mas ela jamais deve ser aberta novamente." Não havia mais detalhes. Apenas uma planta inicial do prédio com um andar extra entre o 12 e o 14, depois riscado à mão. No dia seguinte, Marina percebeu que alguém havia entrado em seu apartamento. Nenhum objeto foi roubado, mas suas roupas estavam viradas, os espelhos cobertos com lençóis e a frase "Não olhe para trás" rabiscada no vidro do boxe. Ela ligou para a polícia, mas nenhuma câmera captou entrada forçada. O porteiro negou visitas. Naquela noite, o elevador parou de funcionar para todos, menos para ela. Chamava-se sozinho, sempre parando no 12. E então, com um som seco, descendo para o 13. A porta se abria sozinha. Ela nunca descia. Até a 4ª noite. Até ouvir sua própria voz vindo lá de dentro. Uma gravação sussurrada: "Você já está dentro." Não sabendo mais o que era real ou não, Marina começou a se isolar. Mas não estava sozinha. Objetos se moviam durante a madrugada. Luzes piscavam em sequência, como se algo se comunicasse com ela em código. Os vizinhos começaram a evitá-la. A cada encontro no elevador, olhares desconfiados e frases ditas com medo: "Ela já te escolheu, agora é só questão de tempo, reze para não sonhar com a maçaneta." Certa manhã, Marina encontrou um envelope por baixo da porta. Dentro, havia apenas uma foto. Uma imagem antiga, em sépia, mostrando uma criança parada diante da tal porta do 13º andar. O rosto da criança estava coberto por sombras. Mas ao fundo, atrás da maçaneta, uma silhueta quase invisível espreitava com olhos brancos, sem pupilas. No verso da foto, escrito à mão: "Todos nós passamos por ela. Uma vez só." A partir daquele dia, a porta começou a aparecer em todos os seus sonhos. Mas diferente dos anteriores, agora ela acordava em pé, no corredor de verdade, vestindo pijamas, com as mãos sujas de poeira e o som de batidas ainda ecoando nos ouvidos. Ela estava sonambulando. Até o 13º andar. Na noite da tempestade, o prédio inteiro perdeu energia. Marina acordou no escuro, com a luz da lanterna do celular piscando sozinha. O número 13 brilhava na tela. O elevador funcionava só para ela. Desceu, empurrada por algo maior que o medo, até o andar proibido.
O corredor era exatamente como nos sonhos. Piso cru, paredes descascadas, e no fim, a porta. Não havia tranca, nem maçaneta. Só madeira rachada, coberta de símbolos riscados à faca. Vozes sussurravam atrás dela, repetindo seu nome, distorcendo sua consciência. Ela sentiu a pele formigar. Cada passo até a porta parecia roubar anos da sua vida. Quando encostou a mão na superfície, a madeira estava quente, viva, um calor que pulsava como carne. E então, bateu 3 vezes. E a porta respondeu. Não com som, mas com asterisco, asterisco, visões, asterisco, asterisco. Um homem de terno pendurado pelo pescoço, uma criança gritando em um canto sem boca, e um espelho refletindo o rosto de Marina, mas sem olhos. Ela caiu de joelhos. Chorou. E naquele instante, a porta se abriu, de dentro para fora. Na manhã seguinte, o síndico foi encontrado morto no térreo, com a espinha quebrada de forma impossível, como se tivesse sido torcido de dentro. O corpo estava limpo, sem sangue, e com um bilhete no bolso. Ela saiu. Marina desapareceu sem deixar vestígios. Seu apartamento estava intacto, mas com todos os espelhos virados para a parede. A polícia considerou um surto. Mas moradores sabiam, a porta agora se abria sozinha à noite. E às vezes, alguém novo sumia. O elevador voltou a operar normalmente para todos, menos para crianças. Elas relatavam ver a moça sem olhos parada no andar 13, acenando, oferecendo brinquedos invisíveis. Alguns dizem que Marina nunca saiu de lá, que agora ela é a guardiã da porta, que virou parte da estrutura, da madeira viva. E que a cada nova mudança no prédio, ela escolhe um novo morador para substituí-la, um novo corpo para alimentar a porta. Então, se você algum dia visitar um prédio que não tem o 13º andar, desconfie. Nem sempre a ausência é esquecimento. Às vezes, é um aviso. E se ouvir batidas do lado de fora do seu quarto às 3 horas da manhã, não abra. Pode ser a última vez que você verá algo do lado de cá. O Hotel Santa Gertrudes tinha fama de ser barato, mas acolhedor. Não era exatamente novo, nem moderno, mas oferecia café da manhã, Wi-Fi gratuito e quartos simples. Por fora, parecia um prédio velho qualquer no centro da cidade. Por dentro, guardava algo que todos fingiam não perceber. O quarto 409 nunca era ocupado por mais de uma noite. Os hóspedes que ficavam lá ou pediam para trocar de quarto no meio da madrugada, ou partiam no dia seguinte sem deixar contato. Mas ninguém falava disso abertamente. A gerente dizia que o 409 era apenas um quarto como qualquer outro. Exceto por um detalhe, a faxineira que o limpava nunca era vista pelos hóspedes. E todas as manhãs, pontualmente às 6h30, o 409 estava limpo, arrumado, com flores frescas no criado mudo mesmo que ninguém tivesse registrado entrada de equipe naquele andar. Aquilo parecia folclore urbano até que Henrique, um vendedor cansado de estrada, decidiu dormir ali por 2 noites. Quando perguntou por um quarto disponível, a recepcionista hesitou, olhou a tela por alguns segundos e, sem encará-lo, disse, só o 409. Mas acho melhor o senhor escolher outro. Ele riu. Achou graça da superstição. E insistiu. O quarto 409 era simples, como qualquer outro. Uma cama de casal, lençóis limpos, cortinas pesadas e um banheiro com cheiro de alvejante. Mas algo incomodava Henrique desde o início, a sensação de ser observado. O espelho oval acima da comoda refletia um ângulo estranho, parecia mostrar o quarto de uma perspectiva levemente distorcida, como se ele fosse maior do que realmente era. À noite, ouviu passos no corredor. Passos pesados, lentos, arrastados. Olhou pela fresta da porta. Ninguém. Depois, às 3h17 da madrugada, um som veio do banheiro, como se alguém esfregasse o chão com força. Quando acendeu a luz, não havia nada. Mas o chão estava molhado e cheirando a produtos de limpeza antigos, com rótulos em latim. Tentou dormir, mas foi acordado por um barulho seco. A cadeira da escrivaninha havia se movido sozinha. E sobre ela, uma toalha branca dobrada cuidadosamente,
com um único fio de cabelo grisalho em cima. Henrique desceu furioso, acusando o hotel de brincadeira. Mas as câmeras mostravam apenas ele no quarto. Nenhuma movimentação. Nenhuma entrada ou saída. Só ele. E o som, em uma das gravações, de uma voz feminina sussurrando: "Você deixou sujeira no chão." No dia seguinte, Henrique decidiu trocar de hotel. Arrumou as malas, mas a porta do 409 não abria. Trancada por dentro. Chamou a recepção. O segurança subiu, tentou a chave mestra, nada. A maçaneta parecia selada, como se o próprio quarto se recusasse a deixá-lo sair. Então, o telefone tocou. Ele atendeu, mas ninguém falava do outro lado. Só o som de esfregões no chão, misturado com um choro contido. Quando finalmente conseguiram arrombar a porta, o quarto estava vazio. Henrique estava encolhido no armário, tremendo, repetindo: "Ela tá brava. Ela viu o que eu fiz." Quando recobrou a consciência, contou uma história absurda. Disse que viu uma mulher no banheiro, de costas, com um uniforme antigo de camareira, esfregando o chão com violência, como se estivesse tentando apagar algo invisível. Ela não olhava para ele, mas murmurava: "A sujeira, a maldita sujeira." Quando tentou falar com ela, a mulher parou, ergueu a cabeça e sussurrou: "Você sujou de novo. Agora vai me ajudar a limpar." E então, o chão do banheiro ficou vermelho. E o espelho refletia 2 corpos. Mas apenas ele estava vivo. A história viralizou. O hotel tentou abafar o caso, mas o boato se espalhou. Surgiram relatos antigos. Em 1982, uma faxineira chamada Helenice desapareceu no 409. Disseram que ela foi vista pela última vez carregando um balde e esfregão. O quarto havia sido reservado por um hóspede que nunca fez check-out. Quando invadiram o quarto dias depois, encontraram marcas de sangue no colchão e no piso escondidas sob o carpete. Helenice nunca foi localizada. A investigação sumiu dos arquivos. Mas desde então, o 409 passou a limpar-se sozinho. Nenhum funcionário aceitava subir ali. Então a gerência deixava estar. A cada novo hóspede, o quarto se apresentava impecável. Mas com um detalhe estranho: o cheiro de cloro e ferro nunca saía do banheiro. Quando questionados, os recepcionistas mudavam de assunto. Um deles, em uma entrevista anônima, revelou: "A gente só deixa quem insiste ficar no 409. Porque ela escolhe. A faxineira não esquece quem suja o que ela limpou." E então, relatou que certa vez, encontrou uma bacia com água suja e cabelo humano dentro. Ao lado, uma etiqueta com o nome: Henrique. Desde então, o quarto foi lacrado. Mas relatos continuaram. O telefone do 409 às vezes tocava para outros quartos mesmo com a linha desativada. Alguns hóspedes do andar 4 diziam ouvir arrastar de baldes durante a madrugada. Outros juravam ver a silhueta de uma mulher curvada, com uniforme antigo, caminhando pelos corredores com um pano encharcado nas mãos. Quando alguém a chamava, ela sumia no ar, deixando apenas pegadas úmidas. E em algumas noites específicas, sempre em dias 9, às 4h09 da manhã, o alarme de incêndio do quarto andar tocava sem explicação. Certa vez, uma funcionária nova decidiu abrir o 409. Era dia de limpeza geral. Queria mostrar serviço. Subiu sozinha com o cartão-chave. Quando entrou, tudo parecia empoeirado, sujo, esquecido. Mas no banheiro, o chão estava molhado. No espelho, havia algo escrito com dedos molhados: "Agora é você." A garota gritou. Correu. Mas ninguém a encontrou. Seu carrinho de limpeza foi achado dias depois, dentro do quarto. E no chão do banheiro, 2 pares de sapatos femininos. Um antigo, outro atual. O Hotel Santa Gertrudes ainda existe. Mas o 409 permanece lacrado. Hoje, os hóspedes nem sabem que ele está lá. A numeração foi modificada, vai direto do 408 para o 410. Mas em noites silenciosas, ainda é possível ouvir o som abafado de uma escova esfregando porcelana, ou um sussurro irritado no encanamento do banheiro. Tem sangue nas juntas, você não vê.
Câmeras instaladas no corredor já captaram imagens perturbadoras. A porta do 409 abrindo sozinha, e um pano branco sendo arrastado de dentro. Especialistas tentaram investigar, mas todas as gravações foram corrompidas. As únicas imagens recuperadas mostram um vulto escuro atrás da porta, segurando um balde. E os sussurros sempre terminam com a mesma frase: a sujeira é sua, mas o castigo é meu. Se você um dia se hospedar em um hotel antigo e sentir cheiro de alvejante no meio da madrugada, não levante. Não vá ao banheiro. Não acenda a luz. Principalmente, se ouvir alguém esfregando o chão do lado de fora. Porque a faxineira do quarto 409 pode estar passando. E se ela sentir que você também sujou alguma coisa que não devia, ela vai entrar. Vai limpar. E dessa vez, com você dentro. A casa 61 da Rua das Magnólias era antiga, com a pintura descascada e janelas vedadas com madeira. Estava vazia havia décadas, mas sempre surgia alguém que jurava ver luzes acesas no segundo andar, mesmo sem eletricidade no imóvel. Os vizinhos evitavam olhar diretamente para ela. As crianças eram proibidas de brincar por perto. E, entre cochichos, comentava-se sobre um ritual proibido que acontecia lá dentro, um ritual que precisava ser repetido a cada 30 anos, sempre no mesmo dia, 9 de junho. Quando Felipe herdou a casa da avó, não sabia nada disso. Estava entusiasmado em reformar o imóvel e vender por um bom valor. Ignorou os conselhos dos vizinhos, que só diziam: se você ouvir 3 batidas na porta depois da meia-noite, não abra. Achou graça da advertência, típica de cidade pequena. Na primeira noite, dormiu no colchão velho que encontrou no quarto principal. Às 0h17, acordou com um som seco. Asterisco, asterisco, 3 batidas na porta da frente. Asterisco, asterisco, ele não abriu. Mas quando desceu pela manhã, a porta estava entreaberta. E na soleira, um círculo de sal quebrado por pegadas descalças ensanguentadas. Felipe decidiu instalar câmeras. Ligou o gerador e passou os cabos. Na noite seguinte, ficou observando pelo celular. Tudo normal. Até às 0h17. As câmeras do térreo falharam por exatamente 12 segundos. Quando voltaram, mostravam a porta novamente aberta. E a cozinha, com uma vela acesa sobre a pia. Quando Felipe desceu correndo, a vela ainda queimava. Ao lado dela, um bilhete escrito com letras tortas e vermelhas: você herdou o sangue. Agora o sangue chama você. Aquilo não fazia sentido. Ligou para o tio, o único parente vivo da avó. Quando contou o que aconteceu, a resposta foi um silêncio tenso, seguido de um único aviso: saia da casa antes do dia 9. Essa data não perdoa, nem herdeiros. No dia seguinte, Felipe achou um alçapão no porão. Dentro, uma sala de pedra antiga, com símbolos gravados no chão. No centro, um espelho oval de moldura negra, coberto por um pano. Ao remover o tecido, viu seu próprio reflexo, mas algo estava errado. Seu reflexo sorria sozinho. Felipe passou a ter pesadelos. Sonhava com pessoas encapuzadas ao redor de um corpo deitado. Elas recitavam algo em latim, com vozes dissonantes. No pesadelo, ele era o corpo. Acordava sempre às 3h03, com sangue no nariz e gosto de ferro na boca. Na manhã do dia 8 de junho, ao revisar as imagens da câmera, notou algo terrível. Todas as noites, às 0h17, ele próprio abria a porta, mas não se lembrava disso. Era como se estivesse sendo controlado. E pior, em um dos vídeos, viu-se caminhando até o espelho no porão, com olhos completamente pretos. Levava um objeto na mão, algo envolto em pano. Mas ao verificar o local, não havia nada, exceto o espelho, que agora mostrava imagens diferentes. O rosto da avó, coberto de sangue, gritando algo sem som. Felipe procurou nos papéis antigos da casa alguma pista. Achou o diário da avó. A última página dizia: o espelho é o selo. O selo segura o ritual. O ritual segura a entidade. Mas o herdeiro deve escolher, repetir ou sangrar. Na noite do dia 9, Felipe trancou portas, selou janelas e espalhou crucifixos pela casa.
Esperava aguentar até o amanhecer. Mas à meia-noite em ponto, todas as luzes falharam. E então, 3 batidas ecoaram, não na porta da frente, mas no piso sob seus pés. Como se alguém estivesse batendo por dentro da casa. Ele correu até o porão. O espelho tremia, emitia um som agudo. O reflexo mostrava não a sala, mas o ritual antigo, acontecendo em tempo real. Pessoas que não estavam ali. A vela que ele apagara antes, reacendeu sozinha. As paredes começaram a suar sangue. E o som de vozes voltou. Asterisco, você foi escolhido. O sangue da linhagem não se nega. Asterisco, então, o espelho rachou. Do centro da rachadura, uma mão negra e óssea surgiu. Agarrou o ombro de Filipe. Ele gritou. Tentou escapar. Mas a mão puxava com força impossível. Na beira da inconsciência, ouviu uma última frase. Você repetirá. Ou será parte do espelho. Então, tudo ficou escuro. Na manhã seguinte, os vizinhos notaram a porta da casa fechada. Silêncio total. Mas ninguém teve coragem de entrar. Só dias depois, policiais foram chamados após um forte odor se espalhar pela rua. Dentro da casa, não havia sinal de Filipe. Exceto por algo estranho. O espelho no porão agora refletia o cômodo, com uma figura parada no centro. Sem rosto. Vestindo as mesmas roupas que Filipe usava no último vídeo. O reflexo o mostrava lá, imóvel. Mas o espaço diante do espelho estava vazio. As câmeras gravaram tudo até às 0h17 do dia 9. Depois disso, os arquivos sumiram. Só restou um frame congelado. Filipe, olhando direto para a lente, com os olhos negros, e um símbolo desenhado na testa com sangue. A casa foi isolada, mas relatos continuaram. Pessoas diziam ouvir vozes vindo das paredes. Algumas garantem que, se você subir até o 2º andar e ficar em silêncio total, consegue ouvir o som de um espelho se estilhaçando lentamente, como se tentasse se quebrar por dentro. Hoje, a Casa 61 está à venda novamente. O anúncio não menciona os acontecimentos. Só diz, imóvel histórico, ótimo para reforma. Disponível para visitação apenas durante o dia. Mas os corretores nunca entram. Deixam a chave na caixa e pedem para o visitante devolver depois. Alguns que entraram relatam déjà-vus, náuseas e desmaios. Um jovem disse ter visto sua mãe morta no espelho. Outro, uma criança que nunca conheceu. Todos relatam a mesma coisa, 3 batidas, sempre no mesmo horário. Alguns dizem que a entidade busca um novo ritualista. Alguém com sangue compatível, alguém da mesma linhagem, ou alguém que aceite fazer parte. E o espelho, ele nunca foi removido. Quem tenta quebrá-lo, desmaia. Quem tenta vendê-lo, desaparece. Há uma regra não escrita entre os moradores da região. Ninguém fala da Casa 61 em voz alta. E se você for corajoso o suficiente para entrar nela, não fique até 0h17. Porque o ritual não falhou. Ele apenas espera pela próxima alma. Dona Marlene era faxineira havia mais de 30 anos. Trabalhará em escolas, escritórios, prédios residenciais. Mas a proposta daquele novo cliente parecia diferente, boa demais para ser verdade. Um senhor muito educado a abordou na porta do mercado e ofereceu um pagamento altíssimo para uma única faxina: limpar uma casa enorme nos fundos de uma propriedade afastada, antes da chegada dos novos inquilinos. Ele não deu muitos detalhes, só pediu que ela começasse à meia-noite e terminasse antes do nascer do sol. O silêncio é parte da limpeza, disse ele. Marlene hesitou, mas a proposta ajudaria a pagar as dívidas do neto internado. Então aceitou. Chegou no local às 23h50. A propriedade era velha, cercada de mato, com janelas pregadas por dentro. A porta rangeu alto quando ela entrou. A energia estava ligada, mas nenhuma luz acendia. Só o interruptor da cozinha funcionava, iluminando fracamente um cômodo repleto de pó, móveis cobertos por lençóis e marcas de mãos no teto. Dona Marlene não era de se assustar fácil. Ligou o rádio de pilha que sempre levava consigo,
botou luvas e começou a tirar o pó. Mas toda vez que ela limpava uma superfície, encontrava por baixo palavras escritas em cinza: ajuda, fica, não fuja, estou aqui. Achou que era tinta velha, vandalismo de antigos moradores. Até que limpou um espelho do corredor e viu seu próprio reflexo, piscando para ela com atraso, como se não fosse exatamente o mesmo movimento. Quando se virou, nada havia atrás. Mas a temperatura caiu subitamente. Foi até o quarto principal e, ao puxar o lençol de cima da cama, encontrou marcas de unhas arranhando o colchão, como se alguém tivesse sido arrastado dali. No chão, uma vassoura quebrada ao meio. No guarda-roupa, uma farda de faxina, com um crachá. Nome: Marlene Santos. Mas não era dela. O rosto no crachá era muito parecido com o dela. Mais jovem. E nos fundos do armário, colado à parede com fita, um bilhete amarelado: se você está lendo isso, ainda dá tempo de correr. A cada cômodo que limpava, algo pior acontecia. A água do balde começou a escurecer, ficando grossa, parecendo sangue coagulado. O rádio chiava entre as músicas, e uma voz sussurrava o nome dela repetidamente. No banheiro, os espelhos mostravam cômodos diferentes, como se fossem janelas para outras partes da casa, ou para outros tempos. Um dos espelhos mostrou uma faxineira idêntica a ela sendo sufocada por mãos invisíveis. Quando ela se afastou, viu no chão um pano de limpeza que gotejava sangue. Tentou sair, mas a porta da frente estava trancada com correntes que não estavam lá antes. Correu para a cozinha e ligou o telefone fixo. Ao levantar o fone, ouviu uma respiração pesada. Depois, sua própria voz dizendo: "Você está repetindo minha morte." Marlene caiu no chão. Os cômodos começaram a mudar. Os móveis trocavam de lugar. O relógio da sala corria ao contrário. E então ela entendeu: não era a primeira vez que fazia aquela faxina. Era apenas a mais recente. Dona Marlene começou a perceber que a casa era um ciclo, um feitiço, um ritual de sacrifício. Toda faxineira que aceitava aquele trabalho era sugada para o mesmo destino repetir a noite até ser substituída. As paredes estavam cobertas de marcas de unhas e frases em línguas que ela não reconhecia. E no sótão, descobriu algo terrível: um mural com dezenas de crachás antigos, todos com o nome Marlene. Diferentes rostos, diferentes épocas, mas sempre ela. E ao centro do mural, uma fotografia em preto e branco, mostrando a casa nos anos 40, com uma faxineira parada na porta, olhando diretamente para a câmera. Era ela. Mesma roupa. Mesmo rosto. Abaixo da foto, uma inscrição: Primeira Marlene. A que aceitou a limpeza do sangue. Quando tentou rasgar a imagem, o chão do sótão cedeu, e ela caiu dentro do porão. Ali, cercada de velas e símbolos riscados, havia um espelho oval. Nele, todas as Marlenes anteriores, presas, gritando em silêncio. E a última, bem no centro, ainda com os olhos abertos. A casa começou a tremer. As luzes piscavam. O ar cheirava a carne podre. Dona Marlene tentava fugir, mas o espelho a seguia com os olhos das outras versões dela, como se implorassem para que não continuasse. Mas uma porta se abriu sozinha, revelando uma escada em espiral que descia muito além dos alicerces da casa. Ela desceu, degrau por degrau. Lá embaixo, um salão antigo, com inscrições em latim, crânios encravados nas paredes e um livro aberto sobre um altar. No livro, havia registros detalhados de cada faxina, cada morte, cada recomeço. E ao lado, uma pena e tinta vermelha. Quando ela tentou fechar o livro, as velas se apagaram e ouviu passos. Muitos passos. De pés descalços, se aproximando lentamente. E então, uma figura encapuzada surgiu. Estendeu a mão e disse: "Para sair, outra deve entrar. A faxina nunca pode parar." Ela recusou. Gritou. Mas sentiu mãos invisíveis segurando seus braços, puxando-a em direção ao espelho. Seu reflexo se despediu e parou de imitá-la. Na manhã seguinte, a casa estava vazia, imóvel, silenciosa. O homem que contratou Marlene voltou, como sempre fazia, para deixar o anúncio do próximo serviço,
Procura-se faxineira com experiência. Trabalho noturno. Pagamento adiantado. Ninguém fala sobre a casa. Quem entra, raramente volta. Mas às vezes, durante a madrugada, moradores da região dizem ouvir som de balde sendo arrastados, pano sendo torcido, vassouras varrendo o chão, tudo vindo da casa que ninguém mais ousa alugar. E quem ousa entrar, encontra o crachá de Marlene sobre a pia, com uma data recente e um aviso escrito atrás: se aceitar, feche a porta antes da meia-noite. E não olhe para o espelho da cozinha. Nunca. E assim, a casa continua seu ciclo. Sempre limpa. Sempre esperando. Porque a limpeza do sangue é eterna. E a faxina nunca termina. A história de Dona Cida, uma mulher guerreira de 67 anos, começa em uma pequena cidade do interior. Viúva, aposentada e responsável por cuidar dos netos, ela sempre foi aquela típica mulher que colocava a saúde dos outros acima da sua. Só que, há alguns meses, começou a perceber uma tosse persistente, cansaço constante e uma perda de peso inexplicável. No começo, ignorou os sinais, acreditando que fosse apenas uma gripe mal curada. Mas, quando a tosse passou a vir acompanhada de sangue, ela entendeu que não dava mais para esperar. Procurou o posto de saúde do bairro, onde logo foi acolhida pela equipe de saúde da família, que prontamente iniciou a investigação. Após os primeiros exames, o médico do posto desconfiou de tuberculose. Imediatamente, Dona Cida foi encaminhada para fazer uma baciloscopia, exame específico realizado gratuitamente pelo SUS. O diagnóstico foi confirmado: tuberculose pulmonar ativa. A notícia veio como um baque, mas, ao mesmo tempo, a equipe de saúde explicou que, com o tratamento correto, ela teria grandes chances de cura. Na mesma hora, iniciou o tratamento diretamente no posto de saúde, recebendo todos os medicamentos, acompanhamento médico, visitas domiciliares e orientações sobre a importância de não interromper o uso dos remédios, mesmo quando os sintomas melhorassem. O tratamento da tuberculose exige disciplina. São no mínimo 6 meses tomando os antibióticos diariamente, além dos exames periódicos para monitorar a evolução. Dona Cida contou com um programa de controle da tuberculose do SUS, que oferece suporte completo, desde os medicamentos gratuitos até cestas básicas e transporte, quando necessário, para garantir que os pacientes não abandonem o tratamento. Além disso, a equipe de saúde fazia visitas constantes à casa dela, garantindo que tudo estivesse indo conforme planejado e, ao mesmo tempo, monitorando se alguém da família também poderia ter sido contaminado. Durante os primeiros meses, Dona Cida enfrentou diversos desafios: efeitos colaterais dos medicamentos, fraqueza, enjoo e, principalmente, o preconceito. Sim, ainda existe muito estigma em relação à tuberculose, e muitas pessoas da comunidade começaram a se afastar dela, com medo da doença. Mas, mais uma vez, o SUS esteve presente. Através dos agentes comunitários e dos profissionais de saúde, foram realizadas rodas de conversa, palestras e orientações na comunidade, explicando que a doença tem cura, que não se pega no simples convívio e que, com o tratamento, a paciente não oferece risco para os outros. Aos poucos, Dona Cida começou a melhorar. A tosse diminuiu, o apetite voltou, o cansaço deu lugar à disposição e, principalmente, o medo foi sendo substituído pela esperança. Ela fazia questão de não faltar a nenhuma consulta, seguia rigorosamente as orientações médicas e, com isso, os exames mostravam uma melhora significativa. Durante esse processo, recebeu também acompanhamento psicológico, fundamental para lidar tanto com o impacto da doença quanto com o isolamento e o preconceito que sofreu. O SUS não tratava apenas a doença física, mas cuidava da saúde mental e do bem-estar dela por completo. Após 7 meses de luta, Dona Cida recebeu a notícia mais esperada: estava curada da tuberculose. A equipe de saúde fez questão de comemorar junto, mostrando que, mais do que pacientes, eles cuidam de pessoas, de histórias, de famílias inteiras. Hoje, Dona Cida faz questão de contar sua trajetória para quem quiser ouvir. Ela se tornou uma verdadeira defensora do SUS, explicando a importância de buscar ajuda, de fazer o tratamento corretamente e de entender que a tuberculose tem cura, basta ter acesso ao cuidado, à informação e, principalmente, a um sistema de saúde que não mede esforços para salvar vidas. E, para ela, não há dúvidas, sem o SUS, essa vitória jamais seria possível. A história de Dona Cida,
uma mulher guerreira de 67 anos, começa em uma pequena cidade do interior. Viúva, aposentada e responsável por cuidar dos netos, ela sempre foi aquela típica mulher que colocava a saúde dos outros acima da sua. Só que, há alguns meses, começou a perceber uma tosse persistente, cansaço constante e uma perda de peso inexplicável. No começo, ignorou os sinais, acreditando que fosse apenas uma gripe mal curada. Mas, quando a tosse passou a vir acompanhada de sangue, ela entendeu que não dava mais para esperar. Procurou o posto de saúde do bairro, onde logo foi acolhida pela equipe de saúde da família, que prontamente iniciou a investigação. Após os primeiros exames, o médico do posto desconfiou de tuberculose. Imediatamente, Dona Cida foi encaminhada para fazer uma baciloscopia, exame específico realizado gratuitamente pelo SUS. O diagnóstico foi confirmado: tuberculose pulmonar ativa. A notícia veio como um baque, mas, ao mesmo tempo, a equipe de saúde explicou que, com o tratamento correto, ela teria grandes chances de cura. Na mesma hora, iniciou o tratamento diretamente no posto de saúde, recebendo todos os medicamentos, acompanhamento médico, visitas domiciliares e orientações sobre a importância de não interromper o uso dos remédios, mesmo quando os sintomas melhorassem. O tratamento da tuberculose exige disciplina. São no mínimo 6 meses tomando os antibióticos diariamente, além dos exames periódicos para monitorar a evolução. Dona Cida contou com um programa de controle da tuberculose do SUS, que oferece suporte completo, desde os medicamentos gratuitos até cestas básicas e transporte, quando necessário, para garantir que os pacientes não abandonem o tratamento. Além disso, a equipe de saúde fazia visitas constantes à casa dela, garantindo que tudo estivesse indo conforme planejado e, ao mesmo tempo, monitorando se alguém da família também poderia ter sido contaminado. Durante os primeiros meses, Dona Cida enfrentou diversos desafios: efeitos colaterais dos medicamentos, fraqueza, enjoo e, principalmente, o preconceito. Sim, ainda existe muito estigma em relação à tuberculose, e muitas pessoas da comunidade começaram a se afastar dela, com medo da doença. Mas, mais uma vez, o SUS esteve presente. Através dos agentes comunitários e dos profissionais de saúde, foram realizadas rodas de conversa, palestras e orientações na comunidade, explicando que a doença tem cura, que não se pega no simples convívio e que, com o tratamento, a paciente não oferece risco para os outros. Aos poucos, Dona Cida começou a melhorar. A tosse diminuiu, o apetite voltou, o cansaço deu lugar à disposição e, principalmente, o medo foi sendo substituído pela esperança. Ela fazia questão de não faltar a nenhuma consulta, seguia rigorosamente as orientações médicas e, com isso, os exames mostravam uma melhora significativa. Durante esse processo, recebeu também acompanhamento psicológico, fundamental para lidar tanto com o impacto da doença quanto com o isolamento e o preconceito que sofreu. O SUS não tratava apenas a doença física, mas cuidava da saúde mental e do bem-estar dela por completo. Após 7 meses de luta, Dona Cida recebeu a notícia mais esperada: estava curada da tuberculose. A equipe de saúde fez questão de comemorar junto, mostrando que, mais do que pacientes, eles cuidam de pessoas, de histórias, de famílias inteiras. Hoje, Dona Cida faz questão de contar sua trajetória para quem quiser ouvir. Ela se tornou uma verdadeira defensora do SUS, explicando a importância de buscar ajuda, de fazer o tratamento corretamente e de entender que a tuberculose tem cura, basta ter acesso ao cuidado, à informação e, principalmente, a um sistema de saúde que não mede esforços para salvar vidas. E, para ela, não há dúvidas: sem o SUS, essa vitória jamais seria possível. Na cidadezinha de Arvoredo, havia uma casa que ninguém queria alugar. Era uma construção antiga, de janelas estreitas e telhado rachado, cercada por árvores densas que abafavam até o som dos pássaros. A lenda local dizia que o porão daquela casa era amaldiçoado. Tem algo lá embaixo que nunca parou de fazer barulho, diziam os vizinhos. Durante o dia, só silêncio. Mas à noite, batidas lentas, como passos ritmados. Depois, sussurros abafados, como uma voz chamando alguém pelo nome. Era sempre diferente, nunca o mesmo nome. Por isso, quando Clara, uma professora recém-chegada à cidade, decidiu alugar a casa, todos tentaram alertá-la. Ela sorriu e respondeu que não acreditava em fantasmas. Precisava de um lugar barato e silencioso para terminar sua tese.
mudou-se em uma sexta-feira nublada. E naquela mesma noite, às 3h17 da manhã, ouviu o primeiro som vindo do porão, uma batida seca, como um soco na madeira. Depois, outra. E então, alguém sussurrou: Clara. Clara congelou na cama. O som vinha direto do chão abaixo do seu quarto. Esperou. Nada mais aconteceu. Pensou que fosse sua mente cansada. Mas na noite seguinte, à mesma hora, ouviu novamente. Desta vez, o som foi mais claro, alguém arrastando correntes no concreto. Ela desceu com a lanterna do celular, atravessou a cozinha e chegou até a porta do porão. Estava trancada com um cadeado antigo. Tentou abrir, mas não tinha chave. Encostou o ouvido na porta. Do outro lado, uma respiração pesada. Lentamente, como se estivesse esperando. Voltou para o quarto. Na manhã seguinte, perguntou ao Sr. Mário, dono da imobiliária, sobre o porão. Ele desviou o olhar. Disse apenas: Não mexa ali, moça. É perigoso. Mas Clara era cética. À noite, voltou à porta com um alicate e arrebentou o cadeado. Ao abrir a porta, um cheiro podre subiu do fundo. Uma escada estreita descia à escuridão. E no último degrau, um pequeno rádio de pilha tocava sozinho. Sem pilhas. Transmitindo uma gravação da voz de Clara. Chorando. A gravação era impossível. Clara nunca havia sido gravada chorando. Mas a voz era dela. E dizia, entre soluços: Ele tá me ouvindo. Ele sabe que estou aqui. Não me deixa sair. O rádio chiou e desligou. A lanterna do celular falhou por um segundo. Quando voltou, Clara viu, no fundo do porão, uma marca circular no chão, desenhada com cinzas. Dentro do círculo, havia uma cadeira de madeira virada. E na parede, dezenas de arranhões, como se alguém tivesse tentado escalar as pedras com as unhas. Subitamente, ouviu passos descendo a escada. Virou-se assustada. Ninguém. Mas no canto do porão, agora havia um espelho oval, pendurado. E no reflexo, ela não estava sozinha. Atrás dela, uma figura esguia, com o rosto completamente coberto por um pano sujo, apenas os olhos visíveis. Mas quando se virou, não havia ninguém. Subiu as escadas correndo e trancou a porta. A respiração pesada continuava do outro lado, agora mais próxima. E os sussurros começaram de novo. Não apenas com seu nome, mas com frases que ela jamais disse a ninguém. Clara começou a ficar obcecada. Não conseguia dormir. Pesquisou o histórico da casa e descobriu que, nos anos 70, ela havia sido usada como hospital psiquiátrico improvisado. O porão era o antigo local de contenção de pacientes violentos. Lá, amarravam os considerados perigosos. Um deles, chamado Elias, desapareceu misteriosamente em 1973. Ninguém soube explicar. Uns diziam que fugiu. Outros, que foi enterrado lá mesmo, após uma sessão de choque que deu errado. Mas o mais assustador foi o que encontrou em uma ficha antiga. Elias ouvia vozes que vinham do chão. Dizia que alguém queria que ele fizesse parte de um ciclo. Um ciclo de dor, gritos e repetição. Clara passou a ouvir vozes mesmo durante o dia. Vozes que pareciam vir do espelho do porão, mesmo trancado. Vozes que falavam sobre seus medos mais profundos, sua infância, sua culpa. E uma noite, acordou parada no topo da escada, com a porta do porão aberta, e o som do rádio tocando de novo. A gravação agora dizia: Não é você quem está ouvindo. É ele quem está lembrando. Clara decidiu quebrar o espelho. Desceu com o martelo, mas o vidro não trincava. Cada golpe gerava um som estranho, como um grito abafado. E no reflexo, a figura encapuzada voltava. Desta vez, mais nítida. Seus olhos pareciam os dela. O rádio sintonizou sozinho e uma nova voz surgiu, masculina, grave, cansada. Não sou Elias. Sou o que vem depois. O espelho então mostrou flashes. Clara acorrentada na cadeira, gritando por socorro. Clara cortando os próprios braços. Clara, com outro rosto. Cada imagem parecia vir de tempos diferentes, mas todas no mesmo porão.
todas naquela cadeira. Clara compreendeu. Não era a primeira vez que estava ali. Aquela casa era um ciclo de memória aprisionada. Um loop. Elias fora o primeiro a ser capturado, mas agora ela fazia parte. Tentou sair. Correu para a rua. Mas a cidade estava muda. Sem pessoas. Sem carros. Sem som. Ela gritou. Ninguém respondeu. E quando voltou o olhar para trás, a casa havia desaparecido. Estava agora no meio do nada. Um descampado cinza. Um mundo copiado do seu pior sonho. Clara acordou no porão. Não sabia há quantos dias estava ali. O rádio tocava constantemente. O espelho agora mostrava várias versões dela mesma, presas em ciclos diferentes, sempre voltando àquela casa, sempre descobrindo tudo de novo. A figura encapuzada falava com ela através dos reflexos. Enquanto alguém escutar, o ciclo recomeça. Ela tentou se matar, mas cada vez que fechava os olhos, acordava de novo, no começo da história. O porão era uma prisão de ecos, de lembranças que se repetem, de gritos que voltam. E fora dali, ninguém lembra de Clara. Seu nome sumiu dos registros. Sua casa antiga foi vendida. A escola onde trabalhava contratou outra professora. Mas às vezes, quem passa perto do antigo terreno diz ouvir, em noites sem lua, o som de um rádio de pilha tocando no escuro. E vozes. Vozes chamando por alguém. Chamando por você. Porque agora, o porão quer uma nova lembrança. E a próxima gravação pode ser sua. No coração de uma comunidade ribeirinha da Amazônia, viveu Jonas, um jovem de 19 anos, pescador desde os 12 e acostumado com a rotina árdua da vida sobre as águas. A vila onde morava era isolada, com acesso difícil e sem estrutura hospitalar próxima. Mas, certa noite, enquanto voltava da pescaria, Jonas pisou em algo afiado dentro do barco e sofreu um corte profundo no pé. A princípio, ele ignorou o ferimento, limpou com água do rio e seguiu a vida. Só que, nos dias seguintes, o local começou a inchar, escurecer e doer intensamente. Logo vieram a febre, os calafrios e a dificuldade para andar. Era o início de uma infecção grave, que, se não tratada, poderia levar à amputação ou à morte. A mãe de Jonas, desesperada, procurou a agente comunitária de saúde que visitava a vila uma vez por semana. Ao ver a situação do jovem, ela não hesitou, acionou a equipe da Unidade de Saúde Fluvial do SUS. Essa unidade, que navega pelos rios levando atendimento médico a populações isoladas, era a única chance de Jonas receber socorro. Em menos de 24 horas, o barco-hospital chegou. A bordo, uma equipe completa, médico, enfermeira, técnico de enfermagem, dentista e até farmacêutico. Jonas foi atendido ali mesmo, no meio do rio, e o diagnóstico foi preocupante. A infecção estava se espalhando rapidamente, com risco de septicemia. Ele foi imediatamente internado na embarcação, que contava com leitos, equipamentos de emergência e medicamentos para estabilizar o quadro. Começou a receber antibióticos intravenosos, curativos específicos e hidratação intensa. O pé precisou ser limpo cirurgicamente para conter a necrose que já começava a avançar. Tudo isso realizado ali, dentro de um barco adaptado pelo SUS, equipado para salvar vidas em locais onde o hospital mais próximo pode estar a dias de distância. O comprometimento da equipe era visível, e cada profissional sabia que aquele atendimento poderia ser a única coisa entre a vida e a morte de Jonas. Após 3 dias de cuidados intensivos no barco, a infecção começou a regredir. A dor cedeu, a febre baixou e Jonas voltou a sorrir. Mas o tratamento não pararia por ali. Após a estabilização, ele foi levado para um hospital regional, para continuar o acompanhamento com especialistas. O transporte foi feito por meio de uma lancha do SUS, equipada com suporte básico de vida. No hospital, recebeu atendimento ortopédico, fez novos exames e, felizmente, a amputação foi evitada. Com o tratamento certo, conseguiu manter o pé e seguir com sua vida normal, ainda que com uma reabilitação longa pela frente. Jonas permaneceu em reabilitação por mais 2 meses, fazendo fisioterapia, usando antibióticos orais e realizando curativos diários no posto de saúde local. Durante esse tempo, aprendeu sobre higiene correta de ferimentos,
sinais de alerta de infecções e como evitar que algo aparentemente simples se tornasse, novamente, uma ameaça à sua vida. A agente de saúde que o socorreu passou a acompanhá-lo de perto, visitando semanalmente sua casa e garantindo que ele não abandonasse o cuidado. A família toda recebeu orientações, e a pequena vila passou a ter rodas de conversa sobre primeiros socorros e prevenção de acidentes, tudo promovido pelo SUS. Hoje, Jonas voltou a pescar, mas com uma nova consciência. Ele se tornou um exemplo para os jovens da região, mostrando que, mesmo vivendo nos cantos mais distantes do Brasil, é possível ter acesso à saúde, dignidade e vida. Sua história é a prova concreta de que o SUS não conhece barreiras, nem geográficas, nem sociais. Que o sistema vai onde for preciso para cuidar dos brasileiros, com embarcações, helicópteros, caminhonetes ou a simples visita de um agente de saúde. Para Jonas, o barco que chegou naquela noite escura não trouxe apenas socorro. Trouxe esperança, trouxe vida. E reafirmou o valor de um sistema de saúde que não deixa ninguém para trás. A Rua São Rafael era conhecida por seus casarões antigos e silenciosos. Todos os números iam do 1 ao 40, exceto por uma casa, sem número algum. Ela ficava entre a 12 e a 14, um espaço estranho que parecia sempre vazio, com um portão preto de ferro, trancado com correntes, e uma caixa de correios sem nome. Diziam que era apenas um terreno abandonado. Mas Tiago, entregador de aplicativo, sabia que tinha mais coisa ali. Uma noite, recebeu uma entrega para a casa de número 0, Rua São Rafael. Achou que fosse erro do sistema. Mesmo assim, o GPS insistia naquele ponto cego entre as casas. Quando chegou, o portão da casa se abriu sozinho. O jardim, antes coberto de mato, agora parecia recém-cortado. A casa estava lá, de 2 andares, com janelas iluminadas por uma luz amarela suave. E uma figura feminina na porta, esperando. Ao se aproximar, Tiago percebeu que ela não tinha rosto. Era como se houvesse uma pele lisa onde deveriam estar olhos, boca e nariz. Ela estendeu a mão, pegou a sacola e sussurrou: "Agora você sabe onde fica." E a porta se fechou com um baque. Tiago voltou para casa achando que fosse uma brincadeira. Mas ao verificar o recibo da entrega, ficou ainda mais perturbado. O aplicativo marcava como entregue em Rua São Rafael, número 0. Só que quando tentou buscar o local de novo, o endereço havia sumido do histórico. Nas noites seguintes, a mesma entrega aparecia. Mesmo cliente, mesmo local, mesmo horário, 23h33. E ele era sempre o único a receber. Na quarta noite, resolveu gravar a entrega com seu celular. Mas ao chegar ao portão, percebeu algo estranho. A casa estava diferente. Agora era menor, com apenas um andar. A mulher ainda estava lá, mas desta vez com uma expressão. Um sorriso que ia de orelha a orelha, sem dentes. E atrás dela, no interior da casa, Tiago viu algo se mexer. Um vulto muito alto, que se contorcia nas sombras. Quando tentou filmar, o celular travou. A imagem ficou preta, e em seguida uma notificação apareceu: "Você entrou. Agora pertence." E seu telefone explodiu em calor, como se tivesse sido deixado no sol por horas. Quando voltou para casa, percebeu que uma nova marca havia surgido em seu braço. Um 0 vermelho, como uma queimadura. Aquela noite foi diferente. Tiago teve um sonho vívido, onde caminhava por uma rua que não terminava. Casas tortas, postes acesos mas sem fiação, e sons de passos atrás dele. Sempre atrás. Sempre próximos. E ao final da rua, a casa número 0. No sonho, ele entrava. Sempre entrava. E ao acordar, sentia o chão do quarto gelado, como se tivesse acabado de voltar da rua. Nos dias seguintes, tentou conversar com vizinhos da São Rafael. Mas ninguém admitia saber da existência daquela casa. Um dos moradores chegou a ameaçá-lo se voltasse a tocar no assunto. A gente aprendeu a ignorar. E é por isso que ainda estamos aqui. Isso só o deixou mais obcecado. Procurou registros antigos da rua, em cartórios, arquivos públicos,
e finalmente encontrou um mapa de 1923. Lá estava a casa, com o número 0 e um aviso à mão, fechada por decreto. Proibida a entrada por tempo indeterminado. Tiago não conseguiu dormir naquela noite. Às 23h33, a campainha da sua casa tocou. Não havia ninguém na porta. Apenas uma caixa de papelão. Dentro dela, uma etiqueta: próxima entrega, você mesmo. Tiago passou o dia tentando se desligar daquilo. Mas algo dentro dele já havia mudado. A cada hora que passava, sentia-se mais atraído pela casa. Não fisicamente, mas como se sua mente não conseguisse pensar em outra coisa. Decidiu procurar ajuda em fóruns de histórias paranormais, e foi aí que encontrou uma postagem antiga: Casa 0 Maldição do Carteiro. Um usuário relatava exatamente o que ele estava vivendo, com datas que coincidiam com os primeiros relatos da casa em 1923. O tal carteiro da época entregou cartas durante semanas, até ser encontrado morto dentro da casa, com um sorriso esculpido no rosto. Depois disso, toda pessoa que entregasse algo lá desaparecia ou enlouquecia. E o mais assustador, a última linha da postagem era: se você está lendo isso, talvez já tenha feito uma entrega. Tiago, agora tomado pelo medo, tentou sair da cidade. Mas no meio da estrada, o carro morreu. Quando procurou ajuda, notou uma estranha coincidência. Todas as placas indicavam caminhos para a Rua São Rafael, mesmo que estivesse a quilômetros dali. Ele não conseguia sair. Naquela noite, decidiu enfrentar a casa. Chegou às 23h33. O portão já estava aberto. A casa parecia maior agora, quase um casarão colonial. Ao entrar, notou que por dentro ela era maior do que por fora. Corredores sem fim, portas que levavam a salas idênticas, e retratos pendurados nas paredes, todos com rostos borrados, mas um deles chamou sua atenção: ele mesmo. Uma pintura feita à mão, vestindo o uniforme de entregador. Ouviu passos vindo de cima. Subiu lentamente. No último quarto, encontrou um espelho enorme. Mas o reflexo não mostrava o quarto. Mostrava uma sala cheia de pessoas sentadas ao redor de uma mesa, como se estivessem em uma reunião. Todos tinham o número 0 na testa. Ao olhar mais de perto, percebeu que eram todos entregadores, de diferentes épocas. Alguns com roupas dos anos 20, outros dos anos 70, todos imóveis, olhando diretamente para ele. Um deles então se levantou do espelho e saiu andando, até estar atrás dele. Tiago virou rapidamente, mas estava sozinho. O espelho agora mostrava apenas a casa, por fora, como se ele estivesse sendo observado. Na manhã seguinte, Tiago acordou em sua cama. Mas havia algo errado. Tudo em sua casa estava levemente diferente. Os móveis, os quadros, até a cor da parede. Como se fossem versões de sua casa de outro lugar. Quando olhou pela janela, seu coração gelou. A rua não era mais a sua. Era a Rua São Rafael, mas todas as casas estavam sem número. Saiu correndo, tentando encontrar alguém. Mas todas as casas estavam vazias. Ao voltar, sua porta agora tinha uma nova placa, número 0. E a interface do aplicativo mostrava uma entrega pendente. Destino: qualquer um. Cliente: você. Ele tentou sair, mas a cidade já não existia mais. Agora era só aquela rua, interminável, cheia de casas com portas fechadas, esperando o próximo. Dizem que a casa número 0 escolhe alguém para substituí-la, para manter o ciclo. E que, de tempos em tempos, ela envia uma entrega para alguém novo. Se algum dia você receber uma notificação para entregar algo a um endereço que não existe, não vá. Porque entrar é fácil. Difícil é sair, sem deixar para trás o próprio reflexo.